Saudações cinéfilas, como vão vocês? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu estou presente para dar continuidade à retrospectiva 2020, agora destacando aqueles que foram os meus 10 filmes brasileiros favoritos do ano passado. Assim como nos vídeos prévios, eu destaco aqui os filmes que receberam lançamento comercial em território nacional, seja no circuito exibidor, seja nas plataformas digitais. Portanto, aqueles filmes que foram destaques no circuito de festival, mas não receberam lançamento comercial até dia 31 de dezembro, não serão citados aqui nesta lista. Eu começo citando no meu 10º lugar um filme que eu acredito que foi um dos mais subestimados do ano passado, que é Todos os Mortos, dirigido pela dupla Marco Dutra e Caetano Gotardo. É um filme que foi abraçado com muitas expectativas há um ano, quando ele entrou na seleção oficial do Festival de Berlim, na disputa pelo Urso de Ouro, mas desde a exibição do filme no Festival Alemão, que a imprensa produziu críticas pouco entusiasmadas. Essa falta de entusiasmo, de certa maneira, perseguiu o filme quando ele foi chegando aos festivais brasileiros, como o de Gramado e a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, mas eu acredito ser aqui um dos melhores filmes que conta com a assinatura dos dois realizadores. É bem curiosa a perspectiva de ambos em relação a uma espécie de jogos de poder a partir de embates raciais. Tudo isso encenado em um período não tão distante da abolição da escravatura aqui no Brasil, e que ainda faz paralelos com o mundo contemporâneo. Em nono lugar, eu seleciono o documentário Maria Luísa, dirigido pelo Marcelo Dias. Este é um registro bem tocante em relação às consequências que assolaram a figura título Maria Luísa quando ela se submeteu a um processo de transição de gênero. Consequências essas que tiveram como principal impacto a saída dela das Forças Armadas Brasileiras, da qual ela foi aposentada. É um evento que se deu em aproximadamente 20 anos e o documentário persegue a Maria Luísa de hoje, ainda triste pelo fato de não ter conseguido se manter naquele que era o seu sonho profissional. Em oitavo lugar, temos mais um documentário, o Zona Árida, dirigido pela Fernanda Pessoa, a mesma de Histórias que o Nosso Cinema Não Contava. Aqui a realizadora revisitou Arizona, ambiente que ela esteve durante a juventude, enquanto ela fazia intercâmbio. E aqui ela expõe, a partir de amigos do passado, um ambiente extremamente conservador e que foi importante para a eleição do Trump em 2016. É um filme que não teve a oportunidade de traçar uma carreira pelas telas grandes de cinema por conta da pandemia, mas que recebeu nas plataformas digitais um lançamento em uma ocasião bem oportuna, antecedendo um pouco o resultado das eleições do ano passado nos Estados Unidos. Em sétimo lugar, eu destaco um filme que já recebeu comentário aqui no canal, que é o Alice Júnior, que persegue essa personagem título, uma trans, e precisando estudar temporariamente em uma cidadezinha no interior totalmente conservadora, enquanto o pai dela executa seus trabalhos como uma pessoa que persegue ali aromas específicos para a criação de perfumes. Ao contrário de muitos registros dramáticos recentes em relação a personagens trans, Alice Júnior investe numa roupagem mais cômica e dinâmica, tentando encontrar humor e leveza nesse difícil rito de passagem que a protagonista atravessa. O Alain de Botton é o diretor do meu 6º colocado, o Pacarrete, um dos filmes brasileiros que mais teve repercussão em sua trajetória pelos festivais de cinema. A Marcélia Cartacho, tão notória aí por viver a Macabeia na adaptação de Hora da Estrela, vive aqui mais uma protagonista excêntrica. E é interessante o diálogo que o diretor expõe aqui a partir dessa personagem em relação ao desprezo que as pessoas têm por um modo de vida, digamos, mais analógico, em detrimento da tecnologia que nos invade hoje em dia. Com esse comentário, o realizador faz um registro que vai ficando cada vez mais melancólico em relação ao processo de envelhecimento dessa personagem, que
parece perder o seu espaço para exercer a sua arte. Outro destaque é que é como a cidadezinha de Russas é explorada aqui quase como um personagem na história. Em quinto lugar, eu cito um filme que já esteve presente naquela minha lista de melhores filmes de terror do ano passado, sendo o filme Cabrito, do diretor Luciano de Azevedo. Creio que este é um êxito importante dentro do terror brasileiro e considero também muito perturbador a maneira como o diretor consegue criar uma estética bem sórdida e também ao evidenciar questões como o patriarcado e o fundamentalismo religioso como elementos de horror puro. Em quarto lugar, eu destaco o documentário Babenco, que foi dirigido pela Bárbara Paz. É uma produção que recebeu um prêmio muito importante de documentário no ano retrasado no Festival de Veneza e que tentou recentemente a sua chance para aparecer entre os finalistas ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Foi a escolha do Brasil, mas infelizmente não deu certo, porque ele não foi citado ali na shortlist da premiação este ano. A Bárbara Paz faz a escolha muito astuta de não produzir um documentário convencional, no sentido de que ela não se preocupa em construir um perfil do Hector Babenco, coletando depoimentos de grandes nomes que trabalharam com ele. Em terceiro lugar, eu destaco o drama Meu Irmão, da realizadora Eliane Koster. Aqui a diretora respeita duas perspectivas jovens na periferia de São Paulo e trabalha não apenas com a questão da necessidade de amadurecimento precoce a partir de uma protagonista que está a Deus dará diante do desaparecimento da própria mãe, como também lida com a questão da dificuldade de expressar a sua própria sexualidade em um ambiente como a periferia de São Paulo, a partir do destaque que também dá para o meio-irmão desta personagem central. Em segundo lugar, eu destaco o híbrido entre documentário e ficção, Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu, que é dirigido pelo Bruno Risas. Eu penso que o hibridismo se transformou em um vício um tanto cansativo dentro da cinematografia brasileira recente, mas esta obra do Bruno Risas, sem dúvidas, é uma das melhores ao lidar aí com esses extremos da ficção e do verídico. É também um filme muito ressignificado por ter sido lançado na Netflix, num período em que a pandemia estava ali em seu ápice, uma vez que é uma história que acompanha a família do realizador enclausurada dentro de casa. Por fim, aquele que considero o melhor filme brasileiro lançado no ano passado é Aos Olhos de Ernesto, da Ana Luísa Azevedo. Ao longo de 2 horas, a realizadora faz um registro muito leve e bonito sobre como é possível a construção de verdadeiras amizades a partir de 2 pessoas que definitivamente não têm nada em comum. Neste caso, nós temos como protagonista o Ernesto, um senhor que já passou dos 70 anos, que é do Uruguai, mas que vive no Brasil. E também nós temos a Bia, uma adolescente que o Ernesto conhece ali em um contexto de divergência, mas que vai se infiltrando cada vez mais na vida dele. Embora seja uma produção totalmente brasileira, a presença do veterano Jorge Bolani interpretando Ernesto, de certa forma, traz um pouco daquela doçura também que é muito característica do cinema uruguaio. Doçura essa que se funde muito bem com um certo calor que é presente em muitos dos nossos exemplares. Bom, eu vou ficando por aqui e aviso que muitos desses filmes que foram citados nesse ranking receberam aqui no canal entrevistas com os realizadores. Então eu vou linká-los na descrição deste vídeo ou mesmo em um comentário de destaque desta publicação. E eu espero que vocês tenham gostado dessa seleção e procurem conhecer esses filmes. Convido você a se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações das futuras atualizações e também não deixem de manifestar as suas opiniões. Muito obrigado e até a próxima.